Vamos começar falando sobre o que é, na realidade, o que são, na realidade, vamos dizer assim, algumas das limitações da inteligência artificial, tá? Porque, assim, a impressão que dá é que a inteligência artificial não tem limite. Isso não é verdade, ela tem. E um dos limites, uma das coisas que me fez fazer esse vídeo foi essa guria, que eu não vou citar o nome, tá? Ela pega e me larga que tem as formas dos modelos estatísticos, inteligência artificial são modelos estatísticos, né? Conquistarem, ou vamos dizer assim, a obtenção, conseguirem separar a correlação estatística de causação e estabelecer causação. Isso não existe. Isso não existe. Tá? A inteligência artificial ela é incapaz de dizer se o galo canta, só para dar um exemplo assim, para ficar mais claro, se o galo canta e cantando ele faz o sol nascer, ou se o sol nascer faz o galo cantar. Não existe possibilidade, exceto de correlações para a estatística. Quem consegue estabelecer causações, por incrível que pareça, é apenas o ser humano. Tá? Alguns animais possivelmente conseguem alguma coisa parecida com causação, mas as máquinas não. Por quê? Porque os modelos estatísticos não conseguem. Tá? Eles chegam, vamos dizer assim, o mais perto possível de um modelo matemático não corporificado, que não tem embodiment, não tem corporificação, ele não é um ser material, ele é um programa de computador, ele é uma coisa abstrata, né? Ele não tem ele não tem concretude. Tá? Então ele não tem uma ligação com a natureza, ele não tem embodiment, ele não é corporificado. Se botar uma câmera de vídeo nele, ou um robô, por exemplo, isso não vai adiantar, isso não é o suficiente. Tá? Então assim, eu já fiquei puto da cara com essa guria, porque ela já saiu lascando essa, né, que a causação existe. Mas eu tô mais preocupado com outras coisas do que com essa guria, tá? Que disse essas bobagens, tá? Eu estou mais preocupado em mostrar alguma coisa para vocês aqui que de alguma forma, certo, é extremamente relevante e extremamente preocupante, tá? Que é a inteligência artificial, por isso que eu digo, vamos chamar de alarmista, né? Vamos chamar de alarmista. Que é, na realidade, o que vai acontecer com essa revolução nas Forças Armadas, tá? É uma revolução que está acontecendo nas Forças Armadas que está estabelecendo que a guerra ela está se transformando num assunto entre drones, tá? Bom, mas o drone ele é controlado por ser humano. Ele não é mais, ele já está sendo controlado por inteligência artificial, porque ele tem que encontrar diante de jamming, jamming é barragem, tá? De radiofrequência. Os russos são hábeis em fazer isso, inclusive, eles impedem, vamos dizer assim, que o sinal do GPS guie o objeto, né? Então, é também difícil que um operador à distância leve o drone voando por FPV, como se diz, né? First Person View, né? Que o cara tá olhando, que nem esses drones de uso civil da DJI, né? Certo? Então, eu sei qual é a melhor luz aqui. Então, assim, ó, então é impossível hoje, tá? A gente, vamos dizer assim, dizer que os drones já não estão lutando. E olha o que eu vou dizer, coisa séria, tá? Que os drones não estão lutando por conta própria, tá? Então, assim, ó, o que está acontecendo hoje? Eu vou fazer um sketch aqui, um desenho, mas esse desenho, ele é assim, de improviso, não sei nem vai ficar legal isso aqui, mas ele não tem a ver com o trabalho dessa guria, que eu fiquei vidrado com esse negócio. Não podem falar certas coisas na internet, não podem falar, até podem, né? Eu sou a favor da liberdade, para fazer o que quiser, mas assim, não pode dizer que existe uma coisa chamada descoberta causal, entende? Quando não existe descoberta causal. As máquinas não têm descoberta causal, elas não têm embodiment, elas não têm corpo, elas não podem fazer a descoberta causal, certo? E se elas tiverem sensores, ainda assim o sensor, num vídeo, por exemplo, numa câmera, num robô, por exemplo, ele vai depender de um software, entende? Que, por sua vez, já tem uma pré-programação para estabelecer critérios de correlação. Então a máquina ajuda muito, mas ela não consegue estabelecer critérios causais, tá? E é exatamente isso que vai nos levar agora a essa questão. No momento que a gente sabe que as máquinas não têm
geração causal própria, elas não conseguem diferenciar a correlação de causação, e você tem desse lado aqui, ó, eu vou botar um retângulo aqui, podia ser um círculo, qualquer coisa, em que aqui nós vamos colocar, ó, drones de defesa, tá? E aqui nós vamos colocar drones de ataque. Isso é uma das coisas mais graves que eu pude observar, e vocês vão ver que não tem relação com a rede Skynet, essas bobagens que as máquinas vão ganhar consciência própria, vão nos atacar, é uma nova espécie em evolução, nada disso, tá? O que nós vamos observar é o seguinte: a humanidade, ela está tendo que fazer com que esses drones, volto a dizer, a inteligência artificial não sabe estabelecer, e talvez nunca venha a saber estabelecer, relações de causa e efeito. Ela estabelece apenas, com bastante clareza, até maior que o ser humano, relações de correlação multivariada. Correlação multivariada não é causação, tá? Então, e esses drones de defesa são aqueles voadores ou os aquáticos, tá? Eles estão programados por inteligência AI, vou botar em inglês, tá? Inteligência artificial desse lado e inteligência artificial desse lado. Muito bem. Só que nós temos aqui um pequeno problema. Entre esses dois... Imaginem isso aqui uma balança, tá? Imagine isso aqui como sendo uma balança, tá? Então, assim, nessa balança originalmente equilibrada, o que você tem originalmente nessa balança? Você tem armas de defesa e armas de ataque, tá? E esta balança, ela é uma balança muito bem equilibrada, sempre na história militar do século XX, por exemplo, é muito evidente isso, de duas maneiras. Ou, na guerra tradicional, essas balanças estão equilibradas no momento em que a paz surge, aquela deterrence, aquela paz romana, seja lá qual for a paz, ela tem esse equilíbrio de forças. As forças de defesa, não os drones, tá? Vamos pensar no período analógico, tá? Não no período digital. Os drones os exércitos e os sistemas de defesa, fortificações, etc., estão equilibrados com as forças de ataque. Aí você tem uma paz armada. Mas a paz armada, a Pax Armada, sempre foi a Pax Armada em todos os tempos, sempre foi assim. Então nós não temos como acreditar que hoje seria diferente. Nem no século XX foi diferente. A diferença é que no século XX, antes dos drones, mas já na época nuclear, nós tivemos uma coisa chamada MAD. Mutual Assured Destruction. Uma piadinha com a palavra maluco, em que você tinha, isso antes dos drones, tá, pessoal? Em que você tinha lá em 1960 e poucos, em diante, até o final do século XX, você tinha, de um lado, por exemplo, os americanos tinham, de um lado, forças ofensivas americanas, vocês tinham, né, os Minutemen, tá, que eram os mísseis, o Minuteman, né, 3, por exemplo, que é o atual, né, tinha os Minutemen de um lado, que eram os ICBMs, tá, Intercontinental Ballistic Missile, tá, e esses ICBM, de um lado, eles ficavam num equilíbrio de terror com os R-1, tá, que eram os balísticos, né, dos russos, né, assim como lá nos submarinos você tinha aqui os Polaris e os Poseidon americanos, e aqui os Bulava da Rússia, né? Que era também ICBM. Então isso aqui tudo eram ICBMs, tá? Mísseis balísticos intercontinentais, obrigatoriamente armados com ogivas termonucleares, tá? E aí surgiu um equilíbrio. Então, a diferença é que no final do século XX, na segunda metade do século XX, vou botar um traço aqui, você tinha um equilíbrio ofensivo tão perfeito, tão absolutamente perfeito, porque esses mísseis eram absolutamente ininterceptáveis. Se Moscou fosse destruída, Washington seria destruída.
tá? Se o Ocidente atacasse a Rússia e a China, seria destruído, e vice-versa. Tá? Então nós tivemos aqui um momento absolutamente exclusivo na história, em que esse equilíbrio, esqueçam esse aqui, os drones por enquanto, em que esse equilíbrio tradicional entre armas pré-digitais, armas tradicionais, canhão, pólvora, tá? Certa artilharia, estava, fortalezas e tanques, estava equilibrado no momento da paz armada, da Pax Armada. E na segunda metade do século XX, nós tínhamos esse equilíbrio de terror, que eram armas ofensivas equilibradas com armas ofensivas. Do lado soviético, o R-1, o Bulava, desse lado aqui o Polaris, Poseidon, Minuteman. Tá, então havia um equilíbrio. Só que era um equilíbrio entre armas ofensivas, tá? Certo? Isso era a grande diferença. O problema é que hoje nós saímos desse equilíbrio MED e também não voltamos para o equilíbrio militar bélico de equipamentos militares ofensivo-defensivo pré-arma nuclear. Tipo Segunda Guerra, Primeira Guerra, né, guerras napoleônicas, etc. Nós entramos numa terceira etapa. Então, isto aqui, ó, esse equilíbrio, aqui vamos chamar de segunda etapa, vamos chamar aqui de segunda etapa do equilíbrio de armas ofensivo-defensivo, certo? Aqui, ó, vou botar embaixo aqui, ó, vamos botar embaixo aqui, ó, antes dos drones, antes da revolução digital, antes dessa porra da internet, tá? Tá, nós tínhamos então um outro tipo de equilíbrio, vou botar aqui embaixo para deixar claro, que era o ofensivo-defensivo tradicional, quer dizer, você tinha lá a Wehrmacht dos alemães e você tinha o Exército Vermelho dos soviéticos, tá? E eles, em dado momento, eles entram em guerra, depois Berlim é derrotada, a Alemanha é derrotada e ocorre o equilíbrio, certo? Logo em seguida vem o MED, que já foi na Guerra Fria, tá? Mas assim, ó, então aqui havia um equilíbrio de terror, já nos anos 60, 70, 80, aqui havia um equilíbrio tradicional. Então esse aqui foi o primeiro estágio, vamos dizer assim, a primeira etapa, não vamos chamar de estágio, primeira etapa, e esta a segunda etapa. Só que o que nós estamos entrando hoje, em matéria de guerra, equilíbrio ofensivo-defensivo, equipamentos militares, armas, equilíbrio defensivo-ofensivo, é essa terceira etapa, em que do ponto de vista técnico-operacional, ela não é um equilíbrio de terror entre armas ofensivas apocalípticas, literalmente apocalípticas, como foi na Guerra Fria, e nem o equilíbrio, a Pax Armada tradicional do passado, que eu chamei de primeira etapa, entre forças ofensivas e forças defensivas, como infantaria, cavalaria, artilharia e também navios, né? Forças navais e forças costeiras. Não. Nós estamos na terceira etapa. E essa terceira etapa, eu vou me deter mais nisso posteriormente, eu não quero fazer uma coisa tão de improviso, estou fazendo isso aqui de improviso. Essa terceira etapa, ela não tem equilíbrio. Não há equilíbrio. Como havia no terror do MED, né, dos ICBM, dos ICBMs, e como havia na Pax Armada tradicional, tipo exércitos antigos, pré-digitais e pré-Segunda Guerra Mundial, que era ofensivo-defensivo, tipo coraças e canhões, certo? Não, nós estamos num momento em que os drones usados de forma defensiva e os drones e outras armas, né, usadas de forma defensiva e os drones e outras armas, principalmente drones, usados de forma ofensiva, não conseguirão, não será obtido um equilíbrio, ou seja, nem uma Pax Armada, nem uma Pax do terror, nem MED e nem Pax Armada. Por quê? Porque essas armas aqui, que vocês estão vendo, semelhantemente à guerra cibernética, que são os ataques de negação de sistema, infiltração, etc., denial of access e outros, né? Engenharias, atualmente engenharia de prompt também, né? Claro, é óbvio, né? Que é infiltração de SQL e outras coisas mais, mas a guerra cibernética, pessoal, é uma guerra que não tem geografia. Ela não tem boundaries, ela não tem limitações, ela não tem constraints no território
onde ocorre a guerra, porque ela vai por cabo e por satélite para tudo que é lugar do mundo, tá? A internet ela é unificada. Só que o que eu estou dizendo é que não só essa é independente da geografia, a guerra cibernética é obviamente óbvio que ela é independente da geografia, mas que a guerra física, presencial, física, hard, entre drones inteligentes, ela também não terá respeito à geografia, nem a chamada strategic depth, a profundidade estratégica, como nós estamos vendo nessa surra que a Rússia está levando de drones kamikaze de longa distância, voando baixo e que certamente já usam reconhecimento de padrão visual, que isso é uma coisa antiga, só que agora ficou barata. Nesses drones baratos, que decolam de qualquer lugar, têm uma logística mínima e são, na prática, do ponto de vista estatístico, e eles são virtualmente impossíveis de serem interceptados, por mais baratos que eles sejam, e eles são baratos. Então, o que está acontecendo? A inteligência artificial e os drones de natureza defensiva, mísseis, nem vou falar, porque você não usa mísseis Patriot para derrubar um drone de $5 mil, tá? Usando um míssil de 5 milhões. Tá? Então, o sistema de defesa, drone e antidrone, e o sistema ofensivo de drones, eles não podem estar em equilíbrio nas geografias de grande profundidade, ou seja, nas chamadas profundidades estratégicas, que sempre foi, por exemplo, da Rússia, sempre foi a grande defesa da Rússia, é esconder todo mundo atrás dos Montes Urais, botar a indústria bélica atrás dos atrás dos Montes Urais a oeste, sudoeste da Rússia, botar Yamantau, que é o quartel-general em caso de guerra atômica, como tem o NORAD nos Estados Unidos, ou tinha, né? Na montanha Cheyenne tem, na montanha Yamantau, tem também o comando russo, no caso, atualmente é russo, né? Ou por exemplo, o perímetro, que é numa outra montanha, que é o Dead Hand, a mão morta. Todos esses sistemas, certo? Eles vão permitir que a guerra conte, porque eles tornam as elites inalcançáveis, certo? Você não vai matar a elite do país, como, por exemplo, o Mossad fez com os caras como é aquela porra lá do walkie-talkie lá, que botaram bomba nos pager dos infelizes lá, dos cretinos lá. Enfim, ou mataram o Khamenei também. Não vai ser matando lideranças que elas vão estar debaixo de 300, 400, 1000 metros de granito siberiano, entende? Ou então vão estar debaixo, ou vão estar, como no caso dos americanos, vão estar voando no Looking Glass, pareando o Sentinel Z3, Z5 e o Força Aérea 1 americanos. Você não vai atingir a elite, você não vai matar a elite estatal, nem russa, nem americana, nem chinesa. Então a guerra vai continuar. Só que ela vai continuar de uma forma intrinsecamente assimétrica. Não apenas porque a internet é intrinsecamente assimétrica, mas porque os drones são. Você nunca terá na profundidade estratégica, ou seja, na geografia profunda, caso dos americanos, se os americanos fossem atacados, por exemplo, a muralha do Atlântico não serve mais para nada se botar um drone de longo alcance, com capacidade de alcance. Ele atravessa o Atlântico, ele atravessa o Pacífico. Se botar os russos escondidos atrás das montanhas dos Urais, como em Yamantau, por exemplo, ou Kovac, como é aquele... me fugiu o nome agora, que é o perímetro, tá? Que é outra montanha também, perto, a 300 quilômetros do Yamantau, né, que é o QG soviético nuclear, tipo NORAD nos Estados Unidos. Eles não vão matar essas elites, entende? Mas os ativos, os assets dos países vão ser destruídos, porque não há como fazer o equilíbrio ofensivo-defensivo. Drones defensivos e mísseis interceptores e drones ofensivos não podem ter equilíbrio. Por quê? Porque eles lutam sobre um território geográfico profundo, que é exatamente a razão da Ucrânia estar dando um banho na Rússia, certo? Então, nós entramos num processo tecnológico, civilizatório, e eu diria até biológico, no sentido evolucionário neodarwiniano, da terceira etapa
Terceira etapa do quê? Do tipo de armamento. E não é porque a IA vai fazer a rede Skynet e se voltar contra nós, tá? Não é por causa disso. Não vai surgir uma rede Skynet, tomou consciência e resolve matar os seres humanos. Não, é que a natureza intrínseca dessas armas digitais pós-inteligência artificial, elas são intrinsecamente desequilibradas entre o lado ofensivo e o lado defensivo devido à existência da própria geografia, que era protetiva. E agora ela inverte e deixa de sê-lo, tá? Então, assim, as elites estatais chinesa, Rússia e americana não serão mortas. Eles não são iranianos, eles não são o Khamenei, eles não são aqueles libaneses lá do Hezbollah, né, que o Mossad matou. Eles não são idiotas, certo? Eles têm milhares e milhares de recursos que nós nem imaginamos para a guerra nuclear. E esse que eles criaram, por exemplo, as Montanhas do Orad, também tem os americanos, tem uma outra base lá em Colorado, que me fugiu o nome também, é subterrânea, ou eles têm o Looking Glass, ou eles têm os sistemas os aviões que ficam voando todo o tempo, né, com as elites a bordo, tá, para não serem atingidos por bombas. Esses mesmos sistemas protegem essas elites estatais nacionais contra drones, mas não protege o resto. Não protege as refinarias americanas e russas e chinesas, não protege os armazéns, não protege as indústrias pesadas e nem as cidades, não protege nada que seja estratégico asset, que seja um ativo estratégico dos drones ofensivos, nem que exista uma grande variedade de drones defensivos, porque isso aqui é assimétrico, ele não gera equilíbrio armado, ele não gera equilíbrio desses equipamentos bélicos. Tá? Então essa é a terceira etapa. E o que isso aí sugere? Que nós vamos entrar num sistema que não é de uma escalada, ele é um sistema do tipo assim, é muito parecido com, lembra muito atentados terroristas, tá? Só que não é realmente atentados terroristas, não é uma lógica de terrorismo, em que um país manda drones ofensivos contra o outro aos poucos. Como eles não são interceptáveis, como na prática eles sempre vão atingir os alvos, aquele país que tiver os seus assets, os seus ativos mais valiosos dentro do alcance, e todos estarão dentro do alcance desses drones, não tendo a proteção geográfica da profundidade estratégica, ele será atingido. Isso significa o quê, minha gente? Que todos os participantes serão atingidos. Em determinado momento, em certo momento, não haverá domo de ferro que proteja, não haverá Golden Dome, porque o sistema não permite isso, ele é desequilibrado por natureza, ao contrário dos sistemas pré-digitais, como o terror, o equilíbrio do terror, que era o MED, e o equilíbrio tradicional pré-nuclear, que era o equilíbrio ofensivo-defensivo, a chamada Pax Armada. Então, isso aqui é quase que um presságio de que a humanidade vai entrar num processo de deterioração devido à própria tecnologia bélica ter se tornado assimétrica. Mas quando eu falo assimétrico aqui, não é aquele assimétrico lá do Gerasimov, da Rússia, tá? Da doutrina Gerasimov. Não é no sentido de guerra híbrida. É no sentido de que intrinsecamente, não é porque o país pobre vai usar, sei lá, bomba de Césio-137, vai usar guerra biológica, vai usar puta que pariu, vai usar, sei lá, canhão velho, tanque velho, ou vai usar internet, ou vai usar ataque de denial of access, nada, não é, ou vai usar guerra psicológica, ou guerra econômica, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que intrinsecamente a guerra de drones é assimétrica no sentido de que ela não gera automaticamente nenhum tipo de equilíbrio ofensivo-defensivo, como a segunda etapa, a Guerra Fria, e a etapa anterior à Segunda Guerra Mundial geravam entre as armas ofensivas e defensivas modernas da época. Tá? Então, esse é o maior risco da inteligência artificial, é que ela criou um sistema bélico que ele é intrinsecamente desequilibrado e não equilibrável. Por quê? Porque existe a geografia. Exatamente o contrário do que era no passado, quando a geografia funcionava como deterrence.
A geografia, a profundidade estratégica, caso da Rússia, dos Urais, dos americanos com a muralha do Atlântico, a própria China, né, com seu isolamento tradicional característico, não existe mais. Ao contrário, a geografia se transformou exatamente no oposto do que era. Ela, ao invés de ajudar, ela vai a proteger e levar ao equilíbrio, ela vai, ao contrário de ajudar, ela vai prejudicar e levar a mais desequilíbrio devido ao novo tipo de armas ofensivo-defensivas dessa terceira etapa, que são os drones inteligentes. Tá? Poderiam até não ser inteligentes, mas eles serão. Esse é o fato. Tá? Então, nós estamos diante de uma situação de guerra crônica. Tá? E isso tem que ser feito. O Brasil tem que fazer alguma coisa. Não é possível que só se tenha presidente imbecil nesse país. O Brasil é um país que tem potencial, ele é um país muito neutro. Tá? Então ele tem, essa é a verdade, o Itamaraty sempre teve uma política muito neutra. Então o Brasil poderia tentar alguma coisa, entende? Para, em primeiro lugar, denunciando isso aqui. Isso aqui tem que ser denunciado. Tá? Não é a questão de qualidade dos exércitos. Não é uma questão de quem é o mais certo ou mais errado. É que a paz nessa contingência desse tipo de arma não será possível como foi com os ICBMs, os mísseis balísticos intercontinentais nucleares, e nem nos exércitos anteriores, quando havia uma conquista, havia um equilíbrio, havia uma pax armada. Isso não voltará a acontecer, entende? Então é preciso que, de alguma forma, um país neutro e importante como o Brasil tenha alguma capacidade de diálogo via Itamaraty, eu não sei como, entende? Para tentar fazer essas lideranças entenderem isto, que isso vai levar a um processo crônico de guerra que não vai eliminar as elites estatais, elas estarão protegidas e, consequentemente, a guerra irá continuando, entende? E não porque essas elites queiram, mas simplesmente porque as novas armas, entre aspas, criaram uma situação de desequilíbrio. É como se as novas armas, entre aspas, quisessem o desequilíbrio. E, consequentemente, a ausência de paz, né? Porque se não há equilíbrio, seja a Pax Armada com os vencedores e perdedores, seja o MED com o equilíbrio nuclear, o que você tem? Você tem desequilíbrio. O que quer dizer isso? Guerra. O que é esse desequilíbrio? É guerra. Se não é Pax Armada, se não é Pax Nuclear, o que é? Guerra. Guerra contínua. Certo? Bom, eu espero que tenham gostado. Tá? Eu sou psicólogo, psicólogo evolucionário, certo? Eu gosto de papel. Podia ter feito tudo isso aí, que nem aquela guria que não sabe o que está falando, né? Que ela usa uma lousa digital, eu não uso, certo? Então, assim, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou desligar aqui a lamparina aqui. Eu sou muito mais velho, eu sou baby boomer, tá? Então eu devo ser um imbecil, né? Porque eu sou um baby boomer, né? Então o baby boomer é um cara do passado, né? Que ele não entende o presente, muito menos o futuro. Que é o cara mais velho. Essa é a imagem que o jovem tem. Alguns, né? Não todos. Mas a verdade é que, vamos dizer assim, eu fiz um canal para os baby boomers, tá? Que é o legado baby boomer. Tá? Então aqui estou eu. Tá? Eu só espero que esse legado baby boomer seja um legado mais crítico e que o país, o Brasil, tenha mais efeito para tentar dissuadir esses caras de continuarem esse tipo de guerra. Porque isso vai levar a humanidade a um processo contínuo de degradação. E nós vamos perder tudo aquilo que nós conquistamos em liberdade republicana e democracia. Isso para falar o mínimo, né? Sem falar de miséria e pobreza. E risco famoso que está na moda agora, né? Desde que os ingleses começaram com essa história, né? Lá no Vale do Silício também. Risco existencial. Certo? Então, assim, essa é a palavra de um psicólogo. Também tem um doutorado, né? Mas não vem ao caso. Na área do mestrado, doutorado, não vem ao caso. O que interessa é que entendam que isso aí tem que ser contra-atacado enquanto é possível. Tá? Vejam o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia.
isso que está acontecendo, a Ucrânia está dando um baile na Rússia. E a Rússia, eu vou lembrar que Moscou é a capital mais protegida do mundo. Se você tem uma ideia, a região de Moscou, toda a grande Moscou, ela tem mais defesa antiaérea que Washington e tem mais defesa antiaérea que Pequim. E muito mais que qualquer capital europeia. E ela está sendo atingida com facilidade por drones baratos. Certo? Então, assim, ó, por favor, falem com o seu representante. Não existe isso no Brasil. Isso tinha nos velhos Estados Unidos, né? País liberal que tinha uma representação canônica dos seus, obrigatória e canônica, né, dos seus cidadãos. Falem com seus representantes, eu diria isso. Que tem que haver uma intervenção. Alguém tem que intervir, não é alguém, todos na realidade. Porque o que está acontecendo, ele foge ao controle das próprias lideranças antes que seja tarde. Certo? Muito bem. É claro que eu estudei muito inteligência artificial no passado, né? E ciências cognitivas também. Mas, no fundo, eu acho que eu ainda sou um psicólogo.